Capítulo 1. Você não tem medo da morte. Bem, Devo tirar minhas roupas e ir para a cama primeiro? Ou devo ajudá-lo a tirar as suas primeiro? Sophie Simmons envolveu-se em uma toalha de banho e parou na porta. Ela então perguntou com cuidado. era a noite de núpcias deles naquela noite. O homem sentado em uma cadeira de rodas à distância, cujos olhos estavam vendados com um pedaço de seda preta, era seu futuro marido. Foi a primeira vez que o conheceu. Ele era muito mais bonito do que retratado na fotografia. As características faciais do homem eram angulares e distintas. A ponte de seu nariz era alta, suas sobrancelhas grossas e pretas, e sua figura corporal era esguia. Ele era como um príncipe encantado, parece em seus sonhos. Infelizmente, ele era um cego em uma cadeira de rodas. Algumas pessoas disseram que Chase Moore era um azarado nato. Ele trouxe azar e matou seus pais quando ele tinha 9 anos. Quando ele tinha 13 anos, a mesma coisa aconteceu com sua irmã mais velha também. Depois que ele se tornou um adulto, suas 3 noivas sofreram as mesmas consequências. Quando Sophie ouviu esses rumores, ela também ficou assustada por dentro. No entanto, seu tio disse a ela que a família Moore pagaria os honorários médicos de sua avó se ela se casasse com ele. Ela estava disposta a correr riscos por sua avó. Quando ela viu que o homem não havia respondido, ela pensou que ele não a tinha ouvido. Por isso, ela se repetiu. Tempo. O homem indiferente e nobre tirou lentamente a seda que cobre a seus olhos. Ele olhou para ela com indiferença. Você sabe com quem você é casado? Seu olhar estava muito frio. Instintivamente, Sophie se encolheu. Mas, pensando bem, ela sentiu que não tinha nada a temer. Ele era um cego. No entanto, por que uma pessoa cega tem um olhar tão profundo? Sophie nunca conheceu uma pessoa cega antes, então ela não tinha certeza sobre isso. No entanto, ela ainda respondeu a sua pergunta honestamente. Sim, eu sei. Havia uma ligeira ruga nas sobrancelhas pretas do homem. Você não tem medo da morte. Depois que a seda foi tirada de seus olhos, ele parece ainda mais nobre e indiferente. O batimento cardíaco de Sophie acelerou. Eu não tenho medo. Ela olhou para ele, e seu tom era determinado. Você salvou minha avó, então você é meu benfeitor. Com certeza vou cumprir minha promessa e dar à luz filhos para você. Vou cuidar de você para o resto da minha vida. O rosto encantador da mulher estava completamente sério. Chase silenciosamente a examinou por um tempo. Depois de um tempo, ele riu ironicamente. Se for esse o caso, me ajude a tomar banho. Após uma pausa, Sophie disse. Tudo bem. Depois de prometer ao Sr. Moore que se casaria com Chase, ela não planejava se arrepender de nada. Ela era sua esposa legal depois que eles obtiveram as certidões de casamento. Seu marido era deficiente. Portanto, cabia a ela, que era sua esposa, atendê-lo enquanto tomava banho. Vou preparar um banho para você. Depois de falar, ela foi para o banheiro com seu corpo pequeno. Olhando para ela de volta, Chase franziu a testa profundamente. Ele realmente havia enviado algumas pessoas para investigá-la. A informação relacionada a ela era extremamente simples. Ela era uma mulher pobre de uma aldeia nas montanhas. Ela estava disposta a se casar com ele, que era uma azaração com má reputação pelos honorários médicos de sua família. Suas 3 ex-noivas eram as jovens nobres da cidade de Airite. Eles vieram de famílias ricas com antecedentes familiares notáveis. Infelizmente, eles foram mortos secretamente por outras pessoas de várias maneiras antes do casamento. Sophie era boba e ingênua. Ela poderia realmente sobreviver para dormir com ele durante a noite de núpcias. Ou ela era tão boba que as pessoas não se importavam em fazer nada com ela, ou estava fingindo ser boba. Enquanto Chase estava perdido em pensamentos, ele ouviu a porta do banheiro se abrir. Ele olhou para cima e um traço de surpresa passou por seus olhos negros. Em meio à névoa densa no banheiro, uma mulher pequena saiu dele lentamente.
Seu longo cabelo preto estava molhado do vapor, e alguns fios de cabelo balançavam entre as clavículas maliciosamente devido ao seu movimento. A toalha de banho ao redor de seu corpo estava completamente molhada e grudou em seu corpo, revelando sua figura corporal curvilínea. Espere por mim um momento. Ela se agachou e tirou a mala de debaixo da cama. O topo da mala estava cuidadosamente embalado com suas roupas pessoais. Ela pescou um conjunto com renda branca e arrancou a etiqueta antes de colocá-lo. Provavelmente porque ela pensava que Chase era cego, então todo o processo de vestir suas roupas era feito na frente dele. No entanto, aquele movimento simples tinha um tipo diferente de significado profundo para o homem. A mulher estava testando se ele era realmente cego. Depois de vestir as roupas bem, ela se aproximou. Ela então empurrou a cadeira de rodas de Chase para a porta do banheiro naturalmente. Depois de apoiá-lo e ajudá-lo a entrar no banheiro, ela começou a tirar suas roupas, uma por uma. Chase estreitou os olhos para ela através do vapor denso. Sophie abaixou a cabeça com uma expressão atenta. Não havia sentimento naquele par de olhos claros e puros. Seu movimento era tão sério que parecia que ela estava fazendo o dever de casa na aula. Ela tirou seu relógio, camisa e então... Por fim, Sophie retraiu a mão com ligeira inquietação na última defesa. Você pode usar isso enquanto toma banho? Chase a examinou e havia um toque de maldade em seus olhos. Eu não posso lavar alguns lugares se eu usar isso. Isso parece certo. Sophie acenou com a cabeça antes de estender a mão. Chase estava ligeiramente atordoado. Em seu atordoamento, ele olhou para sua aparência séria. Finalmente, ele franziu a testa profundamente. Essa mulher é realmente tão boba, ou ela está fingindo? Ela sabe o que é timidez? Vamos entrar na banheira daqui. Sophie parecia não ver a diferença entre o corpo dele e o dela. Ela o apoiou solenemente e o colocou na banheira. No entanto, ela ainda corou incontrolavelmente. Ela deu um tapinha no rosto para se acalmar. Ela então perguntou a ele: Você não tem medo da dor, tem? Ela empurrou o cabelo molhado para trás das orelhas. Então, ela se virou e começou a procurar algo nos armários. Depois de um tempo, ela pegou uma luva de limpeza áspera e se virou. As veias azuis na testa de Chase se contraíram involuntariamente. Ela queria dar a ele uma massagem durante a noite de núpcias. Sophie nem mesmo pediu sua opinião. Ela levantou a mão diretamente e começou nas costas dele. Se doer, me diga. Serei mais gentil. Chase ficou sem palavras. Sophie esfregou suas costas de uma maneira muito forte e séria. Antes de se casar com Chase, ela serviu sua avó fraca e doente por muitos anos. Sua avó gostava particularmente quando Sophie fazia uma massagem dessas. Sua avó disse que ela se sentiria muito confortável após cada massagem. Ela poderia até dormir melhor por causa disso. Consequentemente, Sophie sentiu que Chase certamente gostaria também. Ela se agachou ao lado da banheira e se esforçou para usar a luva para esfregar cada parte de sua pele. Embora ela usasse grande força, para Chase parece apenas como se uma área coceira estivesse sendo coçada. Ainda assim, ele podia ver seu trabalho árduo e seriedade. Em pouco tempo, ela começou a suar. Chase franziu a testa profundamente. Naquele instante, ele de repente começou a duvidar se a tinha culpado erroneamente. Afinal, ela era uma mulher tão boba. Como ela poderia ter esquemas? Depois de lavar todas as outras partes, Sophie corou e apontou para um lugar. Você quer que eu lave essa parte também? Os olhos de Chase se tornaram profundos quando ele olhou para ela. O que você acha? Sophie franziu a testa e pensou por um momento. Vamos lavá-lo, então. Ela pegou a luva e estendeu a mão em direção ao lugar. O homem usou sua mão grande para agarrar a mão dela com precisão. A atmosfera logo ficou tensa. Sophie não achava que Chase ficaria arruinado se ela esfregasse com uma luva esfoliante como aquela.
Ela olhou para ele com um olhar puro. Como posso lavá-lo quando você está segurando minha mão? Um toque de frieza passou pelos olhos negros de Chase. Sair. Capítulo 2. Um vídeo do Hublot. Sophie ficou confusa. Se eu sair, você pode tomar banho sozinha? Ele não consegue ver nada. O homem não disse nada. No entanto, o ar ao redor ficou mais frio. Sophie pode ter percebido que ele estava com raiva, então ela só poderia guardar a luva de limpeza timidamente e ir embora. Então, tenha cuidado. Ligue-me se precisar de alguma coisa. Saindo do banheiro, Sophie estava pouco à vontade. Ela constantemente olhava para o banheiro intencionalmente ou não. O banheiro é tão escorregadio. O que eu faria se ele acidentalmente cair e se ferir fatalmente? E se ele morrer? Ela acabara de se casar e não queria perder o marido tão cedo. Quando ela estava inquieta, seu telefone tocou. Era um vídeo de Eve Taylor, sua melhor amiga. A legenda do vídeo era material de aprendizagem. Material de aprendizagem. Sophie clicou nele e murmurou para si mesma. Ainda falta muito tempo para o exame de fim de ano. Porque ela me enviou o material didático neste momento? Ela clicou no vídeo e foi imediatamente apresentada a uma cena muito indecente, forçando-a a exclamar por dentro. Sophie corou imediatamente e, em seu pânico, tentou desligar o vídeo. No entanto, seu telefone falsificado realmente optou por atrasar naquele momento. Justamente quando ela não conseguiu desligar o vídeo, não importa o que ela tenta se fazer, a porta do banheiro foi aberta. Chase tinha acabado de sair do banheiro quando foi saudado por vozes muito indecentes. Seu rosto ficou sombrio. O que você está fazendo? No início, Sophie estava tão nervosa que suava muito. Com medo dele daquele jeito, ela quase jogou o telefone no chão. Ela estava nervosa e em pânico e, por fim, enfiou o telefone embaixo do cobertor. O volume do som diminuiu, mas a mulher gritou de forma extremamente exagerada. Vocês. Chase olhou para ela com uma carranca profunda. Eu estou assistindo a um vídeo de massagens. Sophie desajeitadamente usou seu corpo para pressionar o cobertor, tentando em vão suprimir a voz daquela mulher. Os traços faciais requintados de Chase estavam ligeiramente distorcidos. Um vídeo de massagem. Sim. Sophie respondeu enquanto pressionava o cobertor com força. Ela até enxugou o suor da testa devido à sua ansiedade. Chase ficou sem palavras. Ela honestamente pensa que não só sou cego, mas também sou um idiota. Por um momento, a sala caiu em um silêncio mortal. A voz da mulher no vídeo foi ouvida vagamente do cobertor. Sophie, que estava vestindo apenas a camisola, estava agora em uma posição muito estranha, enquanto continuava pressionando o cobertor. A luz quente e amarela da lamparina de vidro brilhava em sua pele fina e clara, e fazia o coração palpitar com sentimentos ambíguos. A respiração de Chase tornou-se gradualmente difícil, e seus olhos embotados. A testa de Sophie estava cheia de suor. Esta foi a primeira vez que ela sentiu que era realmente tão cansativo pressionar o cobertor máximo. Para a sorte dela, o vídeo acabou em pouco tempo. Ela enxugou o suor da testa antes de pegar o telefone, que esquentou por baixo do cobertor. O homem sentou-se ao lado da cama e olhou para ela com um leve sorriso. Essas duas pessoas terminarão a massagem. Sophie sorriu sem jeito. Eles acabaram com a massagem. Chase não tinha ideia do que dizer. Vendo que ele não deu mais nenhuma resposta, Sophie apagou o vídeo com culpa. Ela então, com raiva, enviou uma mensagem a Eva: "Você vai criar um grande problema para mim." Eva respondeu dentro de um segundo: "Quão ingrato você é. Recompensando minha gentileza assim." Você não disse que seu marido recém-casado é uma pessoa deficiente? É um vídeo educacional que eu criei especialmente para você. Você estudou isso. Sophie corou e respondeu: "Vá para o inferno." Como Chase era cego, Sophie não se preocupou em esconder o telefone dele. Chase foi capaz de ler cada mensagem entre ela e Eve claramente. Eu queria desligar o vídeo agora, mas o telefone está atrasado. Ele ouviu tudo.
Ele me perguntou o que eu estava fazendo, mas consegui passar. Felizmente, ele está cego. Caso contrário, eu teria ficado extremamente envergonhado. Chase ficou sem palavras. Sop. Você definitivamente está tentando me divertir de propósito. Vá para o inferno. Tudo bem, tudo bem. Uma noite de núpcias é muito preciosa. Não vou atrasar você e seu lindo marido cego de continuar com seus negócios. Chase franziu a testa ligeiramente. Belo marido cego. Isso é desagradável. Respirando fundo, Sophie desligou o telefone e olhou para ele. Vamos começar. O homem a olhou em silêncio. Ela estava cerrando os punhos de cada lado do corpo. Não haviam se passado nem 24 horas desde que ela conheceu o homem antes dela. Ela também percebeu que ele não gostava dela. Ainda. O homem colocou a mão em volta de sua cintura esguia. Sem arrependimentos. Sophie corou e acenou com a cabeça. Você é meu marido. Não vou me arrepender. Chase olhou para ela e um toque de ternura foi visto no fundo de seus olhos. Na manhã seguinte, 2 criados, que estavam a caminho para preparar o café da manhã, abriram a grande entrada da mansão Moore com olhos sonolentos. Sua nova esposa parece um tanto boba e ingênua. Ele é cego e suas pernas também são ruins. Os 2 se deram bem na noite passada? Parece que correu muito bem. Ouvi isso do guarda-costas que estava de plantão na noite passada. Sério? Aquela senhora parece muito inocente, inesperadamente. Enquanto fofocavam, eles caminharam em direção à cozinha. Bom dia. Uma jovem de rosto redondo e óculos redondos com um avental rosa estava lá e energicamente colocou 2 tigelas de mingau na mesa de jantar. Você sempre consegue trabalhar tão cedo. A atmosfera logo ficou estranha por um momento, e os 2 servos se entreolharam consternados. Depois de confirmar que ela não tinha ouvido a conversa, eles imediatamente vieram para assumir as coisas em suas mãos. Senhora, por que você acordou tão cedo? Sophie sorriu feliz e deu uma olhada no relógio na parede. Não é tão cedo. Já passa das 6 horas. Ela não tinha dormido bem no dia anterior, então acordou um pouco mais tarde do que de costume. Os servos entraram em pânico. A jovem acha que chegamos tarde. Em seu pânico, eles estavam prestes a preparar o café da manhã, mas de repente perceberam que a mesa já estava cheia de comida. Ovos cozidos, pratos frios e algumas panquecas douradas. Os servos ficaram pasmos. Senhora, estes. Eu os fiz. Sophie sorriu feliz. Não sei o que meu marido gosta de comer, então fiz alguns alimentos ao acaso, de acordo com o que costumo cozinhar para minha avó. Enquanto falava, ela correu e empurrou algumas panquecas para os criados. Eu não esperava que você viesse tão cedo. Portanto, eu não fiz nenhum para você. Por que você não come isso primeiro? Vou fazer de novo. Capítulo 3. Você? Ao dizer isso, ela se virou para voltar para a cozinha. Os 2 servos imediatamente foram até ela e a pararam. Senhora, está tudo bem. Eles eram pagos para ir à mansão Moore todos os dias para fazer o café da manhã, mas Sophie tinha feito de tudo. Eles perderiam seus empregos se Chase descobrisse sobre isso. Senhora, um dos criados disse, ligeiramente insatisfeito. Tanto Lily quanto eu somos responsáveis por fazer o café da manhã aqui. Você acabou de chegar e não tem um bom conhecimento dos hábitos alimentares do Senhor. Moore. É melhor não criar problemas aqui. Outro servo imediatamente ecoou. A senhora, Cole está certa. Madame, por favor, não cozinhe aleatoriamente. O senhor, Moore, não toma esse tipo de café da manhã. A senhora, Cole olhou para o café da manhã sem gosto que Sophie preparou com desdém. O senhor, Moore, sempre tem leite, presunto e sanduíches, devido à sua identidade. Senhora, você preparou mingau e pratos frios para ele. Não é um pouco caseiro? Uma pontada de choque surgiu no rosto rosado de Sophie, e seu rosto ficou sombrio. Ela abaixou a cabeça e deu uma pequena resposta.
Você tem razão. Pessoas ricas realmente gostavam de coisas elegantes. Quando ela estava na escola, os alunos um pouco mais ricos não iam comer mingau e acompanhamentos com eles no refeitório, muito menos uma pessoa como Chase com essa identidade. Ela realmente tinha sido bastante boba. Depois de um tempo, ela se ajustou e ergueu a cabeça. Ela então sorriu para a senhora Cole brilhantemente. Nesse caso, vou apenas jogá-los fora. Lily estava atordoada. A senhora Cole tinha ido longe demais com suas palavras, mas a jovem não estava nem um pouco zangada. Em vez disso, ela até queria tomar a iniciativa de jogá-los fora. Olhando para a comida que ainda estava quente na mesa de jantar, Lily não suportou fazer isso. Ela imediatamente deu um passo à frente e parou Sophie. Senhora, é um desperdício jogar a comida fora. Deixe os servos comê-los, então. Só não os faça mais no futuro. Sophie hesitou um pouco. Tudo bem. Eu vou subir. Dito isso, ela se virou e sentiu uma leve picada no nariz. Parece que ela não foi bem recebida na casa. No quarto, o belo homem dormia profundamente. Sophie deitou-se ao lado da cama e espiou as características faciais angulares do homem. Ela mordeu os lábios e murmurou baixinho. O povo da cidade é muito pretensioso. Você quer leite, presunto e sanduíches no café da manhã. Nunca comi um sanduíche antes. Como é possível que eu saberia como para fazer um? Antes de se casar, sua tia havia lhe dado alguns conselhos várias vezes. Sua tia havia lhe dito que uma mulher tinha que ser boa na cama ou cozinhar. Ao combinar o incidente que tinha acontecido na noite anterior com tudo o que tinha acontecido na cozinha agora há pouco, Sophie se sentia muito magoada, quanto mais ela pensava sobre isso. Ela tinha acabado de se casar. Ela não queria que seus dias futuros fossem cheios de infelicidade. Chase não continuou a fazer nada depois de beijá-la um pouco na noite anterior. Ela ainda estava inquieta, pensando que seu corpo não estava bem. Ela havia pensado que estaria tudo bem, mesmo que eles não tivessem feito isso. Afinal, suas habilidades culinárias eram boas. No entanto, agora, suas habilidades culinárias também foram evitadas. Isso significava que ela só poderia começar com o caso na cama, então? Ei! Ela franziu os lábios e olhou para seu nariz alto. Se você não acordar agora, eu vou te beijar. As sobrancelhas longas de Chase piscaram ligeiramente, mas ele não abriu os olhos. Olhando para seu rosto bonito, frio e encantador, os batimentos cardíacos de Sophie começaram a acelerar. Ela se curvou e ia beijá-lo várias vezes, mas acabou desistindo. Finalmente, ela recuou como uma bola murcha. Vamos esquecer isso. Talvez o que minha tia disse seja impreciso. A felicidade não está necessariamente relacionada ao fato de a pessoa dormir com o marido ou não. No entanto, ela ainda estava intranquila. Nesse momento, seu telefone tocou. Era uma ligação de Jean-Louis, sua tia. Sophie segurou o telefone e correu para o banheiro para atender a ligação. Sophie, tudo correu bem na noite passada. No momento em que o telefone foi atendido, Jean foi direto ao ponto. A porta do banheiro estava entreaberta e a voz de Jean, bem como de Sophie, foi ouvida com clareza. Não foi bem. Não está bem. Você não fez isso. Não. Sophie. Do outro lado da linha, Jean disse com seriedade. Você deve se lembrar de sua identidade atual. Você agora é a nora da família Moore. Sua principal prioridade é dar à luz bebês para a família Moore. Dom, não se esqueça de que você prometeu a eles dar à luz um bebê para Chase em 2 anos. Sophie agarrou seu telefone com força. Tia, não se preocupe. Não vou esquecer. Acontece que ela não tinha experiência, já que era a primeira vez que se casava com alguém. Eu definitivamente farei o meu melhor para dar à luz bebês com o Sr. Moore. Recebendo a resposta afirmativa de Sophie, Jean deu um suspiro de alívio. Além disso, nem sempre o chame assim. Você agora está casada com ele. Você tem que tratá-lo como seu marido. Um toque de vermelhidão surgiu no rosto de Sophie. Eu sei.
Depois de dizer isso, ela ouviu a porta do quarto sendo aberta. Sophie pensou que era o servo quem havia aberto a porta e entrado. Ela temia que o servo perturbasse o sono de Chase. Portanto, ela imediatamente desligou o telefone e saiu. No entanto, o quarto estava vazio. Chase, que estava deitado na cama, e a cadeira de rodas perto da porta haviam desaparecido. Sophie imediatamente saiu correndo. Na sala de jantar, no térreo, um homem de roupas pretas estava sentado diante da mesa de jantar e tomava o café da manhã lentamente. Seus olhos ainda estavam vendados com seda preta, e ele parecia muito distante. Senhora, venha tomar café da manhã. Vendo que ela estava descendo, a senhora, Cole imediatamente pediu que ela viesse com entusiasmo. Vamos experimentar a comida que cozinhei para ver se combina com o seu gosto. Sua atitude entusiástica tornava alguém totalmente incapaz de relacionar isso com suas maneiras rudes anteriores. Sophie foi obedientemente. Havia presunto, leite e sanduíches, que Sophie nunca tinha comido antes, na mesa de jantar. Depois do incidente que aconteceu pela manhã, Sophie não teve coragem de comer o café da manhã, que não estava de acordo com seu gosto. De repente, ela se lembrou de que parecia ter colocado um prato de legumes em conserva na geladeira naquela manhã. Chase não gostava de comer esse tipo de comida, mas ela podia comer, certo? Por isso, ela se levantou e correu para a cozinha. Então, ela colocou os legumes em conserva na sua frente e começou a comê-los com muito gosto. Chase franziu a testa e perguntou a ela do outro lado da ampla mesa de jantar: "O que você está comendo?" Sophie franziu os lábios. "Comida que você não gosta." O homem sorriu ligeiramente. "Como você saberia que eu não gosto disso?" Ela fez beicinho, e sua voz soou extremamente inocente, sem quaisquer impurezas. A senhora, Cole disse isso. De pé à distância, a senhora, Cole sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Havia um pedaço de seda preta no rosto do homem. "Está certo." Ele parece estar pensando sobre algo e falou em um tom profundo. "Porque há algo de que não gosto na geladeira." Sophie franziu os lábios ligeiramente em desculpas. "A culpa foi minha. Não fiquei sabendo das suas preferências com clareza e não sabia que você não come esse tipo de comida caseira. Fiz para você de acordo com o que costumo comer, mas... É assim mesmo?" Chase pousou lentamente o copo de leite. O vidro bateu contra a mesa de jantar, emitindo um som nítido que foi preenchido com uma sensação de perigo. O choque quase fez a senhora, Cole, se ajoelhar no chão diretamente. A voz profunda do homem era tão fria quanto o inverno. "Na verdade, eu também não sabia. Não tinha ideia de que não gostava da comida que você faz." Sophie não teve chance de reagir ao que ele quis dizer com isso, quando ele precisamente puxou o prato de vegetais em conserva que estava na frente dela para ele. Chase fingiu usar seus pauzinhos para explorar a comida antes de pegar um pedaço com precisão e prová-lo. Era uma espécie de sabor que ele nunca experimentara antes. Havia um gosto picante em meio à acidez e doçura. Suas habilidades culinárias não são ruins. Ele elegantemente largou os pauzinhos. "Senhora, Cole, quando você soube que eu não gosto disso?" A jovem subiu com raiva no início da manhã. Ela até se deitou ao lado da cama e afirmou que ele era pretensioso. Seria porque ela havia sido tratada injustamente pela senhora, Cole? O frio na voz do homem fez a senhora, Cole, estremecer. Inconscientemente, ela se escondeu atrás de Lily. Chase continuou e disse: "Senhora, Cole, você não está dizendo nada. Você acha que não precisa se explicar para mim, que é cega." Capítulo 4. Você está quase atrasado. A voz do homem estava cheia do frio extremo do inverno, e o ar em toda a sala de jantar parece estar congelado. Com um plop, a senhora, Cole, se ajoelhou no chão diretamente. Seus olhos ficaram marejados. Eu não deveria ter dito essas coisas para a senhora." Chase era geralmente tão bem-humorado que parecia não ter um temperamento, mas se ele estava furioso, ninguém poderia suportar isso. "Mas senhor, eu não queria mal."
Eu só não queria que ela mesma fizesse o café da manhã, pois é muito cansativo. Chase sorriu calmamente e olhou para a senhora Cole ao erguer os olhos. Então, você se sentiu muito à vontade quando estragou a comida que uma esposa recém-casada preparou para o marido. O silêncio durou alguns segundos na sala de jantar. As palavras de Chase não só atordoaram a senhora Cole e Lily, mas até mesmo Sophie arregalou os olhos de repente. O Chase está falando por mim? Assustada fora de seu juízo, a senhora Cole tremeu. Não, eu não estraguei. Nós não jogamos fora o café da manhã que ela fez. Ele foi comido por Lily e eu. O sorriso no canto da boca de Chase ficou mais frio. Parece que você é mais mestre aqui do que eu. Com um baque, Lily também se ajoelhou no chão involuntariamente. A senhora Cole imediatamente rastejou até as pernas de Sophie. Madame, por favor, implore por misericórdia por mim. Eu estava realmente com medo de que, quando você veio aqui, você sentiria que servos como nós não cuidavam bem de você. Então, eu não queria deixar você cozinhar pessoa. A senhora Cole poderia ser considerada a mãe de Sophie dada a sua idade. Então, como Sophie poderia tolerar isso, especialmente porque a senhora Cole estava implorando assim? Portanto, ela franziu os lábios e disse ligeiramente tensa. Marido, a senhora Cole fez isso por mim também. Se você quiser comer a comida que eu fiz, farei de novo. Enquanto falava, ela se levantou e foi até a cozinha. Assim que ela estava passando por Chase, ele segurou sua mão diretamente e puxou-a para seus braços. A aura de hortelã-pimenta única típica de um homem envolveu Sophie, e ela corou instantaneamente. Chase colocou a mão em torno de sua cintura esbelta, e sua voz era profunda. Como você se dirigiu a mim agora? Sophie corou ainda mais. Eu chamei você de marido. Que tipo de café da manhã você preparou para o seu marido? Panquecas de açúcar mascavo, mingau, e algumas batatas desfiadas em conserva que eu fiz. Tem até pepino. Olhando para seu rosto escarlate, Chase sorriu e deu um beijo leve em sua testa. Faça-me outro conjunto amanhã, HMM? Sophie franziu os lábios. Então, o café da manhã de hoje. Ele a colocou no chão. Basta comer alguma coisa. Você está quase atrasado. Só então Sophie recuperou o juízo. Quando ela olhou para as horas, percebeu que realmente ia se atrasar. Eram quase 8 horas e ela tinha uma aula às 8h30. Portanto, ela enfiou alguns bocados de comida na boca aleatoriamente antes de subir rapidamente para trocar de roupa e pegar sua bolsa. Quando ela terminou e desceu, a senhora Cole estava longe de ser vista. Lily era a única que ainda estava ajoelhada ali. O homem com a seda preta cobrindo os olhos ainda bebia seu leite lentamente. Ele provavelmente ouviu o som dela descendo as escadas, então disse levemente: Eu arranjei um motorista para mandar você para a sua universidade. Venha para casa mais cedo depois que terminar. Sophie corou. Obrigada. Senhor, eu disse à senhora, colhe as coisas que você me pediu para dizer a ela. Ela deveria ter ido relatar a essa pessoa. Depois que Sophie saiu, Chase falou lentamente. Levantar. Chase mudou para uma postura confortável e encostou-se na cadeira de rodas. Eu não consigo descobrir uma coisa. Você e a senhora Cole foram enviados aqui pelo meu avô. No entanto, porque a senhora Cole foi subornada com sucesso pelo tio Donnie, mas você não foi? Lily empalideceu instantaneamente. Com um baque, ela se ajoelhou no chão novamente. É porque você tem outras tarefas. Chase elegantemente pegou um lenço de papel para limpar a boca antes de continuar. Não vou fazer nada com você por enquanto. Afinal, meu avô mandou você aqui para me monitorar. Você deve relatar a ele com sinceridade. Eu fiquei com raiva e mandou a senhora Cole embora para proteger Sophie. Lily estava iluminada. Não se preocupe. Obrigado, James. Sophie, que carregava sua bolsa, abriu a porta do carro perto da Universidade Airite. Ela então correu em direção à universidade rapidamente.
A luz da manhã brilhava em seu rabo de cavalo e ela parece enérgica e jovem. Depois que a figura dela desapareceu de sua visão, só então o motorista pegou o telefone e fez uma ligação. Senhor. A senhora saiu do carro a 2 ruas da universidade. A voz profunda do homem foi ouvida levemente. O que ela disse? Ela disse que nosso carro é muito luxuoso. Ela não quer que as pessoas saibam que ela é casada com um homem rico. Tudo bem. Ouça ela. Sophie entrou na sala de aula sem fôlego, 3 minutos antes do início da aula. Eve olhou para ela perplexa. Você realmente veio para a aula? Sophie enxugou o suor da testa. Graças a Deus não estou atrasado. Ela ainda era o que era, vestindo jeans desbotados e uma camiseta branca. Ela estava com o rabo de cavalo levantado, como de costume, sem nenhuma maquiagem no rosto. Não havia nenhum traço nela para mostrar que ela havia se tornado a esposa de alguém. Depois de enxugar o suor, ela pegou seu livro e caderno de uma maneira séria. O palestrante deve terminar de explicar a teoria anterior hoje, certo? Eve olhou para ela como se ela tivesse acabado de ver um fantasma. Se ela se lembrava bem, o lindo marido cego de Sophie deveria ter 26 anos agora. Ele nunca havia tocado em uma mulher, embora tivesse 26 anos, ele deveria ser selvagem e apaixonado depois de se casar com sua esposa. No entanto, por que não houve mordidas de amor no pescoço de Sophie? Porque sua voz não estava rouca? Ela não estava sofrendo de muita dor? Tanto que ela não consegue sair da cama. Em vez disso, ela estava sentada na frente de Eva calmamente, organizando suas anotações. Eva estava perturbada. Será que o marido de Sophie não era apenas cego e de saúde debilitada, mas também infértil? Ele não poderia fazer isso mesmo se a mulher assumisse a vantagem. E a felicidade de Sophie para o resto de sua vida. Então, Eva sentiu grande angústia e tristeza. Como ela pode deixar Sophie sofrer tanto sofrimento? Por isso, ardendo de ansiedade, ela enviou uma mensagem para seu primo, que estava trabalhando no departamento de andrologia do hospital. Existe algum remédio para ajudar a curar a infertilidade de um homem? Sua prima respondeu rapidamente à sua mensagem. Quais são os sintomas específicos? A duração é curta ou o tamanho é muito pequeno? Ou será que ele não consegue dificultar nada? Eve deu uma olhada em Sophie. Ela ainda estava ouvindo a palestra e fazendo anotações sem pensar. Mesmo se fizesse a Sophie esse tipo de pergunta, Sophie definitivamente não o revelaria. Assim, Eva agiu por iniciativa própria e respondeu, todos eles. Me ajude a conseguir um remédio. Vou buscá-lo depois da escola. Sop, eu só posso te ajudar com isso. Depois da aula, Eva alegou que estava sofrendo de dor de estômago e queria que Sophie a acompanhasse até o hospital onde sua prima estava trabalhando de qualquer jeito. Afinal, Sophie não tinha nada para fazer. Vendo que Eva parece estar gravemente doente, ela foi com ela. Depois que eles alcançaram o departamento do primo de Eve, Eve inexplicavelmente começou a conversar com seu primo sobre alguns assuntos familiares triviais. Sophie achou impróprio ouvi-los, então foi até o banco do corredor para ler um romance. Recentemente, ela estava lendo um romance sobre um presidente. No romance, as heroínas masculinas e femininas se torturaram por muitos anos antes de finalmente se casarem. Sophie tinha acabado de chegar à parte onde o casal recém-casado estava prestes a retornar ao quarto, quando de repente, ela ouviu uma voz masculina clara. A princípio, Sophie ficou um pouco nervosa, já que estava lendo sobre uma cena dessas em público. Quando ela de repente ouviu uma pessoa chamando seu nome, sua mão tremia e seu telefone caiu no chão. A mão grande e esguia pegou o telefone e o devolveu. Obrigado. Sophie corou e expressou sua gratidão. No entanto, quando ela viu as características faciais do homem, todo o seu ser ficou abruptamente atordoado. Kevin Young. O belo homem de jaleco branco à sua frente era o veterano que ela admirava por muito tempo quando estava no colégio, Kevin Young. Com um estrondo, seu telefone caiu no chão mais uma vez. Capítulo 5. Venha para casa e coma comigo.
Quando ela finalmente recuperou o juízo, pegou o telefone em pânico. Ela então olhou para cima e sorriu para Kevin. Senhor, você está realmente trabalhando aqui? A sombra de um sorriso apareceu no rosto bonito de Kevin. Ele então esfregou a cabeça de Sophie afetuosamente. Você ainda está com a cabeça desordenada. Quantos anos você tem agora? Os olhos de Sophie brilharam quando ela respondeu séria. Tenho 20 anos agora. O homem se virou e riu. Por que você veio ao hospital? Ela apontou para o consultório atrás dela. Minha amiga está conversando com seu primo lá. Kevin olhou para baixo e deu uma olhada na hora. Está quase na hora do almoço. Seu amigo pode sair depois de um tempo. Estou indo almoçar. Vou te dar uma guloseima, ok? Sophie franziu os lábios e pensou sobre isso por um momento antes de bater na porta e informar a Eve sobre isso. Vamos lá. Kevin sorriu levemente e caminhou na frente dela. Sophie alcançou em silêncio. Foi no segundo ano do ensino médio, quando Sophie começou a admirar Kevin. Quando sua avó foi à escola para conhecê-la naquele ano, ela adoeceu de repente e desmaiou. Foi Kevin quem correu para realizar algum tratamento de emergência para sua avó antes de carregá-la para o hospital próximo. Estava um dia ensolarado, e ele parou no corredor do hospital e disse a Sophie que era aluno de uma faculdade de medicina. Ele até contou a Sophie muitas informações sobre como cuidar de sua avó. Foi a primeira vez que Sophie se apaixonou por um homem, e também foi sua motivação para se inscrever na faculdade de medicina mais tarde. Ela quer estudar na mesma escola que ele e seguir o caminho que ele percorreu. Porém, depois de realizar seu sonho, ela não teve coragem de procurá-lo. A última vez que ela o conheceu, foi quando ela ainda estava estudando no terceiro ano do ensino médio, e Kevin veio para animá-la. Kevin a levou a um restaurante limpo. O que você gostaria de comer? Tirando o jaleco branco, Kevin parecia muito mais bonito. Agilmente, ele mudou o menu. Se bem me lembro, você gosta de comida doce, certo? Não. Já fazia muito tempo desde a última vez que o encontrou, e ela estava tão nervosa que sua voz soou tensa. De repente, seu telefone tocou. Era um número estranho. Sophie se desculpou com Kevin antes de atender. Onde você está? Aquela voz profunda e indiferente parecia ligeiramente familiar. Ela franziu o senho. Você é Chase Moore. Sophie ficou chocada. Como é que você tem meu número de contato? É tão incomum? A voz fria do homem chegou até ela através da onda eletromagnética. Venha para casa e coma comigo. Sophie estava sem palavras. Sentindo-se pouco à vontade, ela deu uma olhada em Kevin, na frente dela, que ainda estava estudando o menu. Eu posso ir para casa um pouco mais tarde. O idoso, que ela não conhece há muito tempo, tomou a iniciativa de convidá-la para uma refeição. Não seria educado ela sair, já que acabara de se sentar. A pessoa do outro lado da linha ficou quieta por um momento antes de finalmente dizer: 10 minutos. Tudo bem. Namorado? Depois que ela desligou o telefone, Kevin perguntou a ela com um sorriso. Não é meu namorado. Sophie coçou a cabeça de vergonha. Ele é meu marido. O sorriso no rosto de Kevin ficou rígido. Depois de um breve momento, ele sorriu zombando de si mesmo. Você se casou tão cedo. Quando foi? Ontem. A sombra em seus olhos se aprofundou, e ele tossiu levemente. Não te dei nenhum presente de casamento. Vamos tratar esta refeição como uma forma de benção para você. Enquanto falava, chamou o garçom para pedir alguns pratos. Não faça isso. Sophie o deteve. Vou embora depois de beber um pouco de água. Meu marido me pediu para ir para casa comer com ele. Kevin empalideceu instantaneamente. Depois de um tempo, ele suspirou. Há quanto tempo vocês são um casal? Há quanto tempo somos um casal? Sophie pensou sobre isso com cuidado. Ela e Chase deveriam ter sido um casal por 1 dia e 2 horas, certo? Ela certamente não queria dar tal resposta a ele. Portanto, ela inventou uma mentira.
2 meses. Kevin sorriu. É tão curto. Vocês se apaixonaram à primeira vista? Culpada, Sophie segurou o copo d'água e deu um gole. Sim, foi amor à primeira vista. Quando seus lábios rosados entraram em contato com a sensação quente da água, ela inexplicavelmente pensou sobre a sensação que teve quando Chase a beijou no dia anterior. Os lábios de Chase tinham linhas distintas e pareciam duros, mas pareciam muito macios e quentes quando ele a beijou. Uma leve vermelhidão surgiu em ambos os lados de suas bochechas. Para Kevin, ela estava corando por causa de sua timidez quando mencionou seu amante, e o rosto dele ficou mais pálido. Sop. No momento em que foram apanhados em um silêncio constrangedor, Eva abriu a porta e entrou. O motorista do seu marido está esperando por você lá fora. Ainda quer conversar um pouco? Sophie imediatamente deu uma olhada na hora. Passaram-se exatamente 10 minutos desde que Chase a chamou. Por isso, ela se levantou e olhou para Kevin levemente se desculpando. Senhor, vamos bater um papo quando estivermos livres da próxima vez. Kevin acenou com a cabeça. Tome cuidado. Sentado ao lado da janela do restaurante, ele observou enquanto Eve segurava a mão de Sophie, e as duas garotas riam alegremente, antes de entrar em um BMW preto na estrada. Kevin deu um sorriso amargo. Ela parece estar levando uma vida muito feliz. Sop pedi ao meu primo que preparasse isso especialmente. É um remédio para curar os olhos do seu marido. No momento em que entraram no carro, Eve enfiou alguns frascos de remédio na bolsa de Sophie. Pessoas com deficiência têm autoestima particularmente baixa. Se você disser a ele que este medicamento é para curar seus olhos, ele definitivamente pensará que você o está discriminando. Portanto, você deve dizer a ele que se trata de uma vitamina I e um tônico para o corpo dele. Rasguei as instruções e rótulos, e escrevi a dosagem e o tempo em um pedaço de papel. Obrigada. Sophie ainda estava irritada pelo fato de não ter conversado muito com Kevin. Seu coração estava uma bagunça, então ela não estudou a eficácia do medicamento adequadamente. James enviou Eve para a entrada da universidade antes de trazer Sophie de volta para a mansão. Na mansão vazia e deserta, Chase estava sentado ao lado da mesa de jantar sozinho. O sol do meio-dia tornou sua figura mais longa com uma sensação de solidão inexplicável. No momento em que Sophie voltou para vê-la, ela correu imediatamente depois de lavar as mãos. Depois de se sentar adequadamente na cadeira, ela olhou para o grande banquete na mesa com perplexidade. Algum convidado? Não. O homem parece frio. Nós somos os únicos. Sophie ficou tão chocada que mal conseguia falar. Nós não podemos terminar tudo. Isso é verdade de fato. Lentamente, Chase pegou seus sachês. Eu pedi especialmente ao chefe para cozinhar mais alguns pratos. Por quê? Segurando seus sachês, a mão do homem ficou ligeiramente rígida. Ele então riu. Afinal, no segundo dia de casamento, a senhora Moore foi jantar com outro homem em um restaurante. Outros podem pensar que eu a tratei com severidade. Sophie estava sem palavras. Você sabia que eu estava em um restaurante agora há pouco? O homem continuou a comer a refeição com frieza. Parece que você realmente foi a um restaurante com outro homem. Sophie não tinha ideia do que dizer. Ele achava que ela era tão boba. Como ela poderia não entender o significado por trás de suas palavras? Ela odiava quando as pessoas faziam rodeios enquanto falava com ela. Respirando fundo, Sophie disse: Não acho que a comida em casa não seja deliciosa, e também não é que eu não quisesse voltar para comer. Acabei de encontrar um conhecido no hospital por coincidência. O homem ergueu a sobrancelha. Por que você foi para o hospital? Sophie se levantou e remexeu em sua bolsa. Ela então colocou os frascos de remédio que Eva lhe dera na frente dele. Seu corpo não está bem. Fui buscar algumas vitaminas para você. Capítulo 6. Não sou lisonjeado pelo seu gosto. A atmosfera na mansão tornou-se monótona. Ele olhou para os poucos frascos de remédio na mesa.
Um toque de frieza apareceu em seus olhos. Acontece que você fez isso por mim. Eu culpei você erroneamente. Sophie não era tola. Ela claramente sentiu o sarcasmo em suas palavras e olhar. Ele então fez um leve gesto para o mordomo, que estava ao lado. O mordomo correu rapidamente e guardou os poucos frascos de remédio. Sophie se sentiu um pouco culpada. Você pediu ao mordomo para guardá-los. Não quer levá-los? Ela sentiu que ele parecia estar infeliz. Chase sorriu e disse com um sorriso fraco: Vamos comer primeiro. Sua voz era profunda e fria. Isso fez Sophie sentir que o ar ao redor havia ficado frio. Parecia que ele estava realmente furioso. Sophie segurou os dedos direitos com a mão esquerda nervosamente. Era apenas o segundo dia de casamento, mas ela lhe dera remédios. Foi inapropriado? Ele achava que ela o estava evitando por ter comprado remédio para ele quando eles acabaram de se casar. Ela pensou no que Eve disse anteriormente. As pessoas com deficiência são particularmente vulneráveis. Ela não podia deixar de reclamar de Eva interiormente. Ela obviamente sabe que as pessoas com deficiência são vulneráveis. Porque ela me pediu para tomar remédio nessa hora, então? No entanto, ela também estava errada. Ela deveria ter pensado nisso. Comer. O homem proferiu em uma voz profunda. Sophie imediatamente pegou seus laços e começou a fazer sua refeição com prudência. Ela comeu de maneira particularmente nervosa e estressante durante toda a refeição. Após a refeição, o mordomo se aproximou dela. Senhora, o Moore Sênior ligou agora há pouco. Ele pediu a você e o senhor Moore para irem jantar juntos. O motorista irá buscá-la e mandá-la para casa depois das aulas. Por favor, não planeje outro acordo. Tudo bem. Sophie sorriu educadamente. Eu originalmente não tinha outros arranjos para esta noite de qualquer maneira. Quando ela sorria, seus olhos e sobrancelhas pareciam sorrir também. Ela era sincera e fofa, dando aos outros a impressão de que não tinha nenhum esquema. Depois de dizer isso, ela pegou sua bolsa e acenou para Chase. Estou indo embora. Quando a figura da mulher estava completamente fora de vista, só então o mordomo ficou atrás de Chase respeitosamente. Mandei o remédio para um teste químico. Em breve haverá um resultado. Depois de dizer isso, ele não pode deixar de acrescentar algo mais. Eu acho que a senhora não parece ser uma pessoa com esquemas. Chase deu uma rápida olhada na direção de onde ela havia saído. Investigue o médico que a convidou para comer fora. O mordomo franziu os lábios e o lembrou, dizendo: O motorista disse que o remédio foi dado pela amiga da senhora. Acho que a amiga dela é muito mais desconfiada. Ele ainda tinha que terminar o que queria dizer quando foi forçado a calar a boca pelo frio e aura severa, emitida por Chase. O homem sorriu fracamente. Eu só quero investigar a pessoa que convidou minha esposa para comer fora. Algum problema? Não, sem problemas. Depois da aula, Sophie tinha acabado de sair da universidade quando viu o motorista parado na entrada, esperando por ela. Um Rolls-Royce muito atraente estava estacionado não muito longe da entrada. O coração de Sophie deu um salto. Ela correu para o motorista rapidamente. Depressa. Vamos. Se seus colegas a vissem entrando em um carro de luxo, eles inventariam várias versões de boatos. Mas quanto mais ela estava preocupada com isso, mais provável era que acontecesse. No momento em que ela entrou no carro, ela viu alguém fora da janela do carro. Era uma de suas colegas de classe, Wani Lynch, e seu rosto estava cheio de grande choque. Acabou. Sophie logo se desesperou. Wani era uma tagarela na universidade. Qualquer incidente sobre o qual ela soube seria divulgado para toda a universidade em um dia. Sente-se apropriadamente. No momento em que Sophie estava sob grande pressão, pensando em como remediar isso, ela ouviu uma voz masculina profunda ao lado dela. Ela tremia toda enquanto se virava. Seu marido estava sentado ao lado dela com uma expressão profundamente desolada. Ela ficou pasma. Por que você veio?
O mordomo não disse que o motorista virá me buscar para comermos com o Sr. Moore. Está a caminho. O homem encostou-se no assento de couro enquanto falava friamente. Parece que ele não quer falar com ela. Ele parece ainda estar zangado com um incidente que acontecera durante o meio-dia. Sentindo-se deprimida, ela olhou pela janela. Depois que o motorista dirigiu por um tempo, ela de repente sentiu que algo estava errado. Este carro não está indo para onde fica a casa de Sr. Moore. É, indo para casa. Ela franziu o senho. Não vamos para a casa do vovô? O homem sentado ao lado dela mostrou sua antipatia em seu tom. Você planeja ir usando isso? Só então Sophie percebeu que estava vestindo jeans desbotados e uma camiseta preta. Havia até algumas palavras na camiseta que diziam: nós, mulheres, não temos consciência. Realmente parece inapropriado encontrar os anciãos usando isso. Contudo, como você sabe o que estou vestindo? Ele não é cego. O homem bufou. Não estou lisonjeado com o seu gosto. Sophie ficou sem fala. Mesmo se ela tivesse um bom temperamento, ela ficaria infeliz sendo criticada por ele repetidamente. Portanto, ela revirou os olhos para ele. Pensando que ele não podia ver, ela revirou os olhos para ele várias vezes. Depois de expressar seu aborrecimento, ela franziu os lábios e continuou a olhar pela janela do carro. Já que você quer que eu vá para casa e troque de roupa, você deveria ter apenas esperado em casa. Por que você veio? Afinal, ele era cego. Com certeza era inconveniente para ele sair, certo? Chase zombou. Ele então disse ao motorista levemente: James. Logo, a divisória no meio do carro foi levantada e o carro foi dividido em duas áreas fechadas. Chase graciosamente entregou um documento para Sophie. Olhe para isso. Sophie estava confusa, mas ela ainda abriu. Foi um relatório de teste. Os itens que foram submetidos à inspeção foram os poucos frascos de remédios sem rótulo. Medicamentos sem etiqueta. Aqueles que Eve me pediu para dar a ele esta tarde. Ela estava ligeiramente atordoada. Na verdade, ele havia enviado o remédio que ela lhe dera para uma inspeção. Depois de um tempo, ela sentiu que ele não tinha feito nada de errado. Afinal, seu corpo estava fraco e ele não podia consumir nenhum remédio aleatório. Seria problemático se ele tivesse alergia. Pessoas ricas eram realmente muito perspicazes. Pensando nisso, ela olhou diretamente para o resultado final da investigação. Ué. As palavras da investigação a deixaram estupefata. O resultado da investigação confirmou que era o tipo de medicamento que estava relacionado às doenças do sistema reprodutor masculino para impotência, ejaculação precoce e outros problemas, respectivamente. Sophie ficou sem fala. O que está acontecendo aqui? Sua mão tremia e o documento caiu direto no tapete. Havia um toque de perigo na voz profunda do homem. Senhora Moore, parece que você pensa que eu sou o tipo de homem que é fraco nesse aspecto. Eu não sou. Em pânico, Sophie não conseguiu nem mesmo completar a frase. Quando Eva lhe deu o remédio, ela alegou que era para os olhos dele. Ela tinha um relacionamento tão bom com Eva, ela não esperava que Eva fosse realmente enganá-la. Se ela soubesse que o remédio era usado para esse propósito, ela nunca o teria tomado, não importa o que. O homem com a seda preta sobre os olhos esticou os braços e a ergueu, colocando-a sobre suas pernas. Sua aura era perigosa, mas sexy. Sophie se sentiu impotente e corou. Parece que você estava muito insatisfeito com nossa noite de núpcias ontem. Ele segurou o queixo dela com a mão antes de falar lentamente com seus lábios finos. No segundo dia após nosso casamento, você foi pessoalmente ao hospital preparar isso para mim. Você realmente pensou muito nisso. O recorte de seus olhos, que eram cobertos com seda preta, o fazia parecer sexy e encantador. A mandíbula de Sophie ainda estava sendo presa por ele, e instintivamente, ela desviou o olhar. E eu não sabia que esse medicamento era usado para esse fim. Pensei que fosse usado para tratar HMM.